Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar meus agradecimentos ao professor Nuno, atributo da Escola de Gestão Pública, Gestão do Porto, a nossa professora Ana, que cuida aqui da CCDRN, e apresentar a vocês algumas coisas que me parecem relevantes nessa discussão. Eu tinha preparado uma exposição em PowerPoint, mas chegando aqui eu cheguei à conclusão que é melhor ter uma conversa com vocês sobre isso. Porque PowerPoint fica os números, fica as coisas, mas não ficam as ideias, não fica o conteúdo das coisas. Eu estava vendo aqui, o tema que me é proposto é a nova política comercial externa, desafio e oportunidades para a região do Norte. Meus amigos, nós todos somos submetidos a um discurso que talvez não corresponda à verdadeira grandeza das coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês com isso o seguinte: toda ação humana, qualquer ação que nós cometamos, ela está submetida a duas coisas: a nossa vontade e o fato de sermos seres racionais. Toda ação está submetida a isso, a nós termos vontade e sermos seres racionais. Então, a nossa ação não é uma ação simples, é o que nós chamamos de intervenção. Toda ação nossa está escudada numa razão e numa vontade, é uma intervenção. E qualquer intervenção está submetida a um triângulo indissociável, indissolúvel, que responde ao que fazer, como fazer e com que meios fazer. O que fazer é a política. Política é o que fazer. Por isso estou usando aqui nova política comercial externa. Nós tínhamos que responder o que fazer. O como fazer é estratégia. É que de maneira nós vamos proceder para atingir aquele objetivo que está estabelecido no que fazer. E o com que meios fazer é o poder. Quais são os elementos que nós dispomos para poder fazer aquilo que nós pretendemos fazer. Eu estou falando que nós estamos submetidos a um discurso não muito realista, porque nós achamos que a economia é que conduz as coisas. Ou seja, aquela parte que liga o como fazer a com que meios fazer. Mas, na verdade, o que determina é a política, o que deve ser feito. Porque a essa questão é que a economia responde. Não é o inverso. Não é o inverso, como muitas das vezes, por influência do pensamento clássico inglês e depois por sua corruptela marxista, nós fomos obrigados a pensar. Ou seja, que a economia é o modo pelo qual se estruturam os processos. Não, a economia responde à política. E, em função disso, nós estabelecemos uma política externa, onde a política comercial do Brasil está submetida. Eu falo isso porque, durante um certo tempo, eu coordenei o Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra, onde se estabeleceu no Brasil a nova concepção estratégica que deu origem à política externa que vem sendo praticada desde o governo Lula. Bom, aí essa é a primeira observação. Eu vou fazer uma outra observação de um caráter mais relevante, que é o seguinte: o objetivo de qualquer... Está ligado? Está ligado. Vocês estão me escutando ou não? Quem não estiver escutando, por favor, venha para perto. Tem lugares aqui. Bom, então, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: nós nos defrontávamos com um problema claro, um problema objetivo. Que problema era esse? É o problema que se defronta todas as sociedades, com exceção de uma, numa determinada época. Que problema é esse? Vou ser bem explícito para vocês. O que move o processo da civilização, civilizacional, o que move o processo da civilização? O que faz com que as coisas mudem e que o mundo avance? É uma regra simples, que a história explica. Toda a periferia busca ser centro e toda a barbárie busca ser culta. Esta é a regra do processo da civilização. Agora,
Nem todas as periferias conseguem ser centro. Nem todas. É um processo similar ao da fecundação. Só o espermatozoide mais rápido, mais forte, é que consegue fecundar o ovo. Se eu olhasse a história, eu diria a vocês, Pérsia era o centro, Grécia era a periferia. Pérsia era culta, Grécia era bárbara. Veio o tempo. Roma era a periferia, Grécia era o centro. Roma era bárbara, Grécia era culta. Era culta. Veio o tempo. Bizâncio, os árabes. Um dia, a Península Ibérica era uma periferia. Era bárbara. Os árabes eram o centro. Veio o tempo. A Inglaterra também foi periferia. E no século XIX, os Estados Unidos eram uma periferia, como os filmes de bárbara, como os filmes de faroeste mostram isso. Mas o que é objetivo é que no mundo de hoje, você tem que ter um projeto para ser centro. Você tem que estruturar um projeto para ser centro. Você tem que ter a ideia da intervenção presente. E você é capaz de estruturar esse processo. Essa é uma outra questão que eu coloco aqui para falar da política externa do Brasil e da política de comércio do Brasil. Bom, se eu fosse discutir com vocês mais profundamente qual era a estratégia do Brasil, eu diria a vocês que o nosso objetivo é ser centro e ser culto. Porque hoje nós somos uma periferia e bárbara, considerada assim. Né? Como a Península Ibérica era no século XIV, meus amigos. A Península Ibérica no século XIV era periférica e bárbara. Né? É preciso vocês entenderem que os comércios no século XIV se constituía pela Rota das Sedas, que era intermitentemente interrompida pelos turcos e pelos muçulmanos, pelos mouros, aquele lá turcos, aqui mouros, e que seguia pelo Mediterrâneo até Veneza e Gênova e subia pelo Vale do Reno para o norte da Europa. Onde estava a Península Ibérica nisso? Completamente apartada das rotas centrais do comércio mundial da época, como hoje a América do Sul está. Né? Mas teve um projeto. Na época, o projeto da Casa Reinante, aqui de Portugal. Né? Projeto esse que conduziu Portugal aos descobrimentos e conduziu Portugal ao início do grande processo civilizatório conhecido como mundialização. Porque antes dos descobrimentos, a mundialização não existia, entendendo mundialização como o permanente encontro de mercados e de culturas. Bom, eu estou colocando isso para vocês entenderem que nós que temos que responder esse desafio de sermos periféricos e sermos bárbaros. Isso pressupõe ter um projeto. Bom, e qual é o nosso projeto? O projeto que o Brasil leva adiante hoje é completar, levar adiante o processo que os portugueses começaram. Porque, na verdade, nós somos América Portuguesa. Preciso vocês entenderem isso. Tá? E nós temos uma missão. É de conduzir a mundialização ao seu término. Porque esse processo começou com Portugal e caminha cada vez de forma mais ampla. E esse processo está por trás do sonho da filosofia do Ocidente. A filosofia ocidental tem de dentro de si um sonho, que é a construção de uma única pátria humana. Mas para fazer isso, um país tem que ter características especiais. E eu acho que o Brasil tem essas características especiais. Bom, terminado esse contexto, por onde se começa esse processo? Pela construção da mundialização na América do Sul, ou seja, pela integração da América do Sul em torno do Brasil. Então, a política comercial do Brasil não é uma política comercial solteira, é uma política comercial que envolve os demais países da América do Sul. Para vocês terem uma noção da grandeza que o Brasil tem na América do Sul, eu diria a vocês que o Brasil representa mais de 50% da produção física da América do Sul. Eu estava comentando com os professores no almoço que se eu somasse o PIB da França com o PIB da Alemanha, eu tinha 1/3 do PIB europeu. Já o Brasil sozinho representa metade do PIB da América do Sul. Vocês podem imaginar as facilidades e as dificuldades que isso traz para o processo de integração. Bom, o comércio, então, que o Brasil privilegia hoje, resultante da sua política externa, política comercial vista como um elemento da política externa,
é privilegiar os mercados da América do Sul. Isso é importante ser dito, porque em alguns segmentos, inclusive alimentício, etc., existe uma concorrência clara dos produtos fornecidos pelos países de clima temperado da América do Sul com Portugal. Vinho, azeite, etc., a Argentina e o Chile são competidores diretos de Portugal no fornecimento desses produtos. Isso leva a que Portugal, nesses segmentos, tem que procurar uma diferenciação, tem que procurar uma estrutura de nicho, como o professor tinha comentado ali, que eu concordo plenamente. Portugal tem que trabalhar num espaço upgrade, tem que trabalhar num produto de categoria acima daqueles que são fornecidos pelos países de clima temperado da América do Sul, já que o Brasil privilegia esses mercados em função da sua política externa, de integração da América do Sul. Bom, a outra coisa que precisa ser entendida é que o Brasil é um espaço que necessita de capital humano. O Brasil é um país que cresce muito rapidamente e necessita de um fator fundamental para a produtividade, que é o capital humano. E não é muito relevante, ou não é considerado de forma muito relevante, em geral, nas análises econômicas. As análises econômicas se pedem mais pela produtividade física do que pela produtividade humana. É incrível isso, não é um problema que nós temos nas análises de economia. Recentemente eu estava lendo um livro de um personagem que imagino ser execrado aqui em Portugal e também, de certa forma, não tão execrado no Brasil, um economista romeno, que teve uma presença muito importante na economia do Brasil, porque foi com a missão francesa, que constituiu a USP em 1930, chamado Mihail Manuelescu. Esse personagem aqui inventou um livro, depois que ele conheceu Mussolini, chamado Estado Corporativista. Mas esse livro não tem relevância nenhuma na relação econômica, ele estava falando sobre política. Na relação econômica, ele fez um livro chamado Teoria do Protecionismo e das Perguntas Internacionais. E esse livro embasou todo o pensamento cepalino, o pensamento da CEPAL na América do Sul, da ideia de que era necessário industrializar e substituir importações, etc. Mas nunca foi mencionado por causa desse problema que ele teve de origem política. Depois ele foi apoiar lá o Antonescu e se envolveu em outras confusões e acabou morrendo na mão dos russos. Mas o que é importante entender é que existe dentro desse contexto um pensamento que está presente na economia e ficará cada vez mais presente, e vocês têm que ter atenção a isso, nos negócios internacionais, que é a ideia do protecionismo. Essa ideia de que o protecionismo acabou, cuidado, meus amigos, porque essa crise que está aí vai acirrar o problema protecionista. Tem que saber tratar dessa questão. Essa questão tem que ser sabida, tem que saber como se tratar essa questão. E nada melhor do que entender que a especialização é a mora da acumulação. Se não entender que a especialização é a mora da acumulação, como o velho Adam Smith havia colocado, não consegue se entender esse processo do mercado internacional e da posição que o Portugal pode ter nesse mercado. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês perdoem esse arrazoado, mas às vezes é bom colocar uma série de ideias que eu vou ter para deveres aqui, eu não vou me prender a um único caminho de ideias, é entender o seguinte: nós vivemos num mundo onde está havendo uma profunda transição. Ela não se explicita de forma clara pela mídia, mas vocês sentem no dia a dia quando compram mercadorias. Existe um país no mundo que quer ser a fábrica do mundo. E esse país está deslocando, por mecanismos de ação, todos os outros interessados em produzir manufaturas. Isso é uma outra coisa que causará a volta do protecionismo. E para isso praticam mecanismos já conhecidos. Controle de moeda, ação de Estado e etc, etc. Bom, a outra coisa que eu acho importante deixar claro aqui para vocês é o seguinte: nós temos especial atenção com o espaço português. As razões disso vocês podem imaginar. Eu procurarei ser um pouco explícito, mas eu tenho limites nessa minha explicação.
existem outros não interessados em que a integração da América do Sul aconteça, porque perdem posição, perdem poder. Eu não os mencionarei, mas vocês sabem quais são esses interessados. Por isso que nós temos grande interesse na Península Ibérica e em Portugal. Porque o outro, da Península Ibérica, não tem tanto interesse na prevalência do Brasil na América do Sul. Não sei se me fiz claro. Assim como os norte-americanos também não têm grande interesse na integração da América do Sul. Vocês podem imaginar o porquê. Né? Mas o mundo é isso. O mundo não é um pomar onde nós saímos catando frutos. O mundo é um lugar mais complicado. E temos que saber lidar com isso. A política comercial do Brasil, eu vou me ater mais a isso, ela hoje está vocacionada a entender os mercados onde ela opera. Por exemplo, na América do Sul, nós somos muito mais investidores do que receptores, porque nós precisamos equilibrar as relações comerciais que nós temos com os demais países da América do Sul. Nós temos brutais superávites na América do Sul. Por quê? Porque, como vocês sabem, nós estamos afastados das rotas centrais do comércio mundial. E por estar afastados das rotas centrais do comércio mundial, para nós nos inserirmos no comércio mundial, nós temos que ser muito mais competitivos, porque temos que ser competitivos o suficiente para deslocar essas mercadorias para as rotas centrais, ainda tendo preços competitivos. E o preço do deslocamento é cada vez mais caro, como vocês podem ver pelo custo da energia e o comportamento recente do custo da energia. Então, nesses espaços, nós temos desvantagens locacionais. Mas em relação à América do Sul, acontece o contrário. Nós temos vantagens locacionais. Nossa indústria é muito mais competitiva na América do Sul do que qualquer outra indústria. Hoje nós temos grandes problemas com os chineses porque eles são competitivos em qualquer lugar, a qualquer preço. Mas isso não importa. Importa que nós temos vantagens comparativas locacionais. Isso faz com que nós sejamos superavitários, profundamente superavitários, em bens industriais na América do Sul. O Brasil é um grande exportador de commodities, mas na América do Sul nós somos um grande exportador de bens manufaturados. E cada vez mais, parcela significativa do saldo comercial do Brasil se dá na América do Sul, em função das vantagens que os bens manufaturados do Brasil têm na América do Sul. Isso é uma outra questão muito importante de ser analisada, porque representa a necessidade que nós temos de reestruturar o comércio na América do Sul, de tal forma que os nossos investimentos proporcionem aos países da América do Sul exportação de produtos que nós necessitamos e que compramos de outros espaços do mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fertilizantes nitrogenados. Nós hoje compramos da Ucrânia, mas podíamos comprar isso da Venezuela desde que constituíssemos plantas de fertilizantes nitrogenados na Venezuela, coisa que nós estamos fazendo. Eu estou dando um exemplo para vocês de como nós estamos nos estruturando. Então, o que é relevante entender é o seguinte: a política comercial do Brasil privilegia a América do Sul. Isso é importante entender. E outra coisa que vocês precisam entender, eu não sei se ainda foi dito para vocês claramente, para nós, Portugal é a porta da Europa. Nós não vemos outro espaço capaz de articular um processo de penetração na Europa que não Portugal. E nos defrontamos nos últimos 2 anos com um problema sério, qual seja, Portugal está descapitalizado. Desculpa eu falar isso para vocês, mas isso é óbvio quando qualquer pessoa que lê qualquer jornal em Portugal. Precisa sair de Portugal para saber isso. O que vai obrigar a que, em vez de nós pedirmos investimentos portugueses no Brasil, tenhamos consciência que temos que trazer investimentos do Brasil para Portugal. O que acontece com os demais países da América do Sul vai acontecer com Portugal.
Essa é uma questão que vocês têm que ter presente, que vocês vão ser concorrentes com os demais países da América do Sul nas inversões brasileiras. Né? Eu estou fazendo aqui um full disclosure com vocês. Eu podia ficar falando aqui abobrinha, rolando no meio de campo, né? Jogando para trás, mas acho que não. Acho que eu tenho um auditório aqui que me parece um auditório profundamente interessante e competente, por isso eu tenho que colocar as coisas para vocês como são. Né? Essa é a concepção estratégica maior de alocação de recursos do Brasil nesta região. E é também preciso entender o seguinte: o Brasil hoje representa efetivamente a América do Sul em função das circunstâncias que eu lhes disse antes. Da produção do Brasil representar mais de 50% do peso específico, etc, etc. Então, o que se aplica ao Brasil se aplica aos demais países da América do Sul. Agora, o que eu acho de fundamental importância deixar aqui com vocês é o seguinte: é preciso que se tenha um projeto. Não basta o Brasil ter um projeto. É preciso que Portugal entenda que, se existe essa oportunidade, ele tem que corresponder a essa oportunidade com um projeto. Eu não consigo, eu também sou um estrangeiro, cheguei aqui há uma semana, fui atropelado por uma geração arrasca em Lisboa. Eu não consigo muito saber efetivamente o que está acontecendo, né? Porque a minha visão é uma visão muito parcial, né? É uma visão muito presa a um espaço pequeno de tempo e não tem uma continuidade lógica que estabeleça um discurso. Mas o que é relevante é entender o seguinte: eu não consegui ver ainda qual é a estratégia nacional de Portugal. Eu disse a vocês qual é a estratégia nacional do Brasil, eu poderia falar durante 3 horas sobre isso, mas eu não consegui ver, né? Eu vi debate político na televisão, etc, etc. Também não acredito que político é que faz isso, quem faz isso é Estado, não é político. Governo é uma coisa, Estado é outra, né? Mas eu não consigo saber se Portugal está efetivamente com uma estratégia nacional de europeização e perda completa de grau de liberdade, ou se Portugal busca graus de liberdade. Eu não consigo saber disso. Né? Eu consigo ver a dona Angela Merkel falando, né? Mas eu não consigo ver o que está por trás do discurso do Estado português. Né? Eu estou falando da Angela Merkel porque eu estive há 4 meses na Alemanha e eu vi 2 coisas muito interessantes. Eu vou só passar esse. A Argentina era homenageada na Feira do Livro de Frankfurt. Né? E eu fui convidado para fazer umas palestras. O governo brasileiro pediu para fazer umas palestras sobre integração na tal Feira de Frankfurt. E eu vi uma coisa muito interessante, que no ato inaugural da Feira do Livro de Frankfurt, havia os discursos. Então falou o presidente da feira, falou o prefeito, burgomestre de Frankfurt, depois falou o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, que a Angela Merkel não foi. E ele terminou o discurso dele dizendo o seguinte: olha que coisa interessante, dizendo o seguinte: eu queria dizer a vocês que eu acho que essa homenagem, dizia lá ele, o chanceler, lá, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, eu acho que essa homenagem à Argentina, como o país homenageado da Feira de Frankfurt, é uma coisa muito interessante, muito importante, porque, afinal de contas, não é só o bicentenário da Argentina que nós estamos comemorando aqui, da independência. Nós estamos comemorando outra coisa mais, o fato da Argentina ser o país mais europeu da América do Sul. A dona Angela Merkel estivesse lá, eu acho que não faria esse discurso. Porque a dona Cristina a presidente da Argentina, pegou o microfone, falou sobre os escritores argentinos, etc., e terminou o discurso dela da seguinte forma: eu queria dizer ao nosso chanceler aqui alemão que nós não somos um país europeu, nós somos um país sul-americano. Não temos nada com a Europa. Não nos interessa esse discurso europeu, assim mesmo. Porque, afinal de contas, se olhar a história, os 500 últimos anos da história da Europa não dignifica ninguém. E aí, depois, no dia seguinte, eu li o Wikileaks e a dona Hillary Clinton perguntando se a dona Cristina era maluca. Não tinha nada a ver com isso, se ela tinha feito o teste de sanidade. Não tinha nada a ver com isso. Mas eu entendi o que a dona Cristina estava dizendo no discurso dela. Né? Porque, na verdade, é o seguinte: nós temos que olhar o mundo para frente. O mundo é uma coisa que se constrói todos os dias. E nós
a América Portuguesa, tem um papel nesse mundo. Um papel que vocês começaram, que vocês talvez não tenham entendido a dimensão do que vocês fizeram. Porque se há um povo glorioso, foi o povo português. Eu me lembro que eu vi uma vez um filme dos ingleses, que os ingleses gostam muito de dignificar as porcarias que eles fizeram no mundo. Mas é um negócio impressionante, a conquista do Rio do Congo, pelo Stanley lá e tal, e um negócio... E eu me lembro que tinha lido sobre Pedro Teixeira subindo o Rio Amazonas 3 séculos antes, com um bacamarte, não era com fuzil, com cartucho, né? E chegaram a Quito, deixando os espanhóis completamente loucos, né? Porque como é que saindo do Atlântico, os portugueses haviam chegado a 5.000 metros em Quito, nos Andes, numa expedição em 1613. Quer dizer, os feitos heróicos, gloriosos de Portugal, deveriam merecer, por parte de vocês, uma deificação constante, pô. E eu não vejo isso, pô. É um povo que se sente abatido, pô. Eu não consigo entender isso. Hã? Vocês sabem que no século XVIII, 1/3 da população portuguesa, quer dizer, quase todos os homens, foram para o Brasil atrás do sonho do Eldorado e criaram uma figura perigosíssima, o pároco da aldeia. Criaram uma figura perigosíssima. Era o único homem que ficou. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, isso é coisa que demonstra o espírito aventuroso do português. Eu acho que isso está, de certa forma, transferido ao Brasil. Né? Mas vocês têm que preservar isso, têm que acreditar em vocês e ter um projeto. Qual é o projeto de vocês? Agora, eu digo uma coisa a vocês para terminar esse meu pequeno discurso, porque depois vamos ter uma discussão mais ampla. O futuro de vocês está muito mais no Atlântico do que na Europa. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado.